Meus amigos, esse canal trouxe a notícia alguns dias atrás de que o presidente da Polônia, Andrzej Duda, visitaria os Estados Unidos. Iria aos Estados Unidos para estreitar e bem estreitado os laços com Donald Trump. A Polônia quer ser uma espécie de representante americano no leste europeu, melhor, na Europa. A Polônia quer despontar como a grande potência europeia do século XXI. E para isso precisa sim estreitar laços com os Estados Unidos, porque ela está de frente para a Rússia e Bielorrússia. A Polônia é, portanto, a linha de frente da OTAN e, para tanto, precisa de muito apoio americano e de muito armamento, de muita força bélica. Mas também de gás, porque a Polônia é ainda dependente de 50% do gás que vem da Rússia. A Polônia tem bastante carvão e pode conseguir petróleo nas imediações, mas o gás ela precisa sim de 50% ainda da Rússia e quer por fim a essa dependência. Há um projeto entre Noruega e Polônia de um gasoduto. A Polônia, recebendo gás da Noruega até 2022, poderá também distribuí-lo para outros países que não querem ficar tão dependentes da Rússia, como é o caso da Ucrânia. Pois bem, a Polônia tem planos e planos grandiosos para o futuro, mas, como disse, precisava estreitar ainda mais os laços com o governo de Donald Trump, que recebeu o presidente Andrzej Duda de braços abertos. Duda foi lá para comprar gás, como disse, para pedir a Trump mais presença efetiva militar dos Estados Unidos na Polônia e também comprar umas 2 dezenas ou mais dos caças de última geração F-35. Andrzej Duda encantou os Estados Unidos. No dia 11, o Departamento de Defesa americano trouxe em destaque a presença de Duda lá no Pentágono. A matéria diz o seguinte: o presidente polonês Andrzej Duda e o ministro de Defesa Mariusz Błaszczak. Fazer um parênteses aqui, me desculpem, hoje o meu polonês não está muito bom, certamente a pronúncia não é essa. Visitaram a base aérea de Eglin, na Flórida, para dar uma olhada na aeronave de combate conjunta F-35. Aqui está o presidente fazendo uma experiência num simulador. E a matéria continua dizendo: autoridades de defesa dos Estados Unidos disseram que o governo polonês enviou uma carta de pedido para comprar a aeronave F-35 e que o Departamento de Defesa está trabalhando no processo de vendas militares estrangeiras para desenvolver uma oferta ao governo polonês. O Ministério da Defesa da Polônia destacou a visita de ontem, essa matéria é do dia 11, como disse, a base de Eglin, por meio de um comunicado no Twitter, abre aspas, nos dias 10 e 13 de junho, Mariusz Błaszczak visita os Estados Unidos, diz o comunicado do Ministério. No primeiro dia, ele visitou a base aérea Eglin, onde familiarizou-se com o F-35, o programa de desenvolvimento de aeronaves de última geração. Em breve, iremos nos juntar ao grupo de elite de países usando o melhor, ou seja, o F-35, disse Mariusz Błaszczak. Pois bem, esse belíssimo namoro reacendeu o histórico ódio russo em relação à Polônia. Vladimir Putin está irritadíssimo com a Polônia. Notícia de ontem no The Moscow Times. Rússia responderá à nova implantação dos Estados Unidos na Polônia, dizem legisladores. A matéria diz que a Rússia e os legisladores disseram na quinta-feira que uma nova mobilização militar dos Estados Unidos na Polônia, anunciada pelo presidente Donald Trump,
forçará Moscou a tomar medidas de retaliação, dizendo que tomará a Polônia como alvo preferencial no caso de um conflito. Trump prometeu ao presidente Andrzej Duda, na quarta-feira, que enviaria 1.000 soldados dos Estados Unidos à Polônia. Uma oferta, ou melhor, um pedido de Varsóvia para deter a possível agressão da Rússia. De fato, Trump confirmou sim enviar 100 tropas americanas à Polônia, juntamente com gás e também F-35. Sergei Ryabkov, vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, foi citado pela agência de notícias estatal RIA, dizendo que a medida pode refletir intenções agressivas de Washington. Os membros do parlamento russo reagiram rapidamente ao plano, que prevê também o envio de drones militares dos Estados Unidos para a Polônia. Abre aspas. No caso de qualquer conflito, Deus me livre, o território da Polônia se tornará um alvo claro para um ataque retaliatório. Se, de repente, houver um ataque contra nós, disse Vladimir Zabarov, vice-chefe do Comitê de Assuntos Internacionais do Parlamento, a agência de notícias Interfax. Outro legislador, ex-comandante das Forças Especiais da Rússia, Vladimir Shamanov, diz que dirige-se hoje à Câmara Baixa, hoje, no caso, quinta-feira, do Comitê de Defesa do Parlamento para dizer estar preocupado com os aviões não tripulados dos Estados Unidos devido ao seu potencial para transportar armas nucleares. Abre aspas. O mundo está gradualmente aproximando-se de um momento perigoso comparável à crise do Caribe, disse Shamanov, usando a expressão russa para a crise dos mísseis de 1962, um impasse entre Estados Unidos e União Soviética que levou o mundo quase à beira de uma guerra nuclear. Ele conclui dizendo: seremos forçados a tomar medidas de retaliação se a Rússia correr perigo em relação a esse arsenal que os Estados Unidos querem colocar na Polônia. O parlamento russo não está envolvido, normalmente não se envolve no processo de tomada de decisões sobre assuntos externos, exceto na situação em que o Kremlin solicita a aprovação formal da Câmara Alta para uma operação militar. O Kremlin ainda não comentou os novos planos dos Estados Unidos para a Polônia, mas o presidente Vladimir Putin disse em uma entrevista publicada na quinta-feira, ontem, que as relações entre Moscou e Washington estão ficando cada vez piores. A declaração conjunta assinada pelos Estados Unidos e pela Polônia diz que os drones que estão sendo utilizados na Polônia são um esquadrão de inteligência, vigilância e reconhecimento. Pois é, meus amigos, vejam que situação complicada nos encontramos todos nós hoje, debaixo do sol. Bem sabemos que o presidente Trump tem eleições pela frente, logo ali. E bem sabemos também que a esquerda americana fará de tudo para derrotá-lo. E esse de tudo inclui criar na opinião pública a sensação de insegurança ou a ideia de que Donald Trump é um alucinado que está arrumando encrenca com todo mundo. A verdade não é essa. A verdade é que Donald Trump está tentando segurar as pontas de regimes completamente psicopatas, como é o caso da Coreia do Norte, do Irã e da Venezuela. Sem falar na Rússia de Vladimir Putin. Trump está segurando as pontas para chegar até a eleição sem que os Estados Unidos estejam envolvidos novamente numa grande guerra. Mas está difícil. Esse caso da Polônia e essa resposta duríssima da Rússia nos dão a dimensão de que o tempo corre contra Trump.
É muito difícil que Trump chegue nas eleições sem tomar uma atitude radical, principalmente em relação ao Irã. Mas uma vez deflagrada uma agressão ao Irã, vamos colocar agressão entre aspas, um ataque ao Irã, isso pode provocar também um ataque da Rússia à Polônia, e isso pode também provocar um ataque da Coreia do Norte a alguns dos seus vizinhos, quem sabe Coreia do Sul e Japão. E aí estaríamos num cenário terrível, terceira guerra mundial pela frente. É provavelmente tudo o que a esquerda quer, porque se o mundo chegar até a eleição, que pode sim colocar Donald Trump novamente na presidência para mais um mandato, sem guerra, é claro que Trump vence. E é isso que a esquerda mundial não quer, é isso que a Rússia não quer, é isso que os globalistas não querem, é isso que o Islã não quer. Essa é a situação em que se encontra Donald Trump e, por tabela, nós todos, ou melhor dizendo, e por tabela, Polônia, Israel e a cristandade de um modo geral, judeus e cristãos. Nós hoje dependemos essencialmente da reeleição de Donald Trump para adiar o quanto mais possível isso que se anuncia por aí, um governo mundial, uma tirania mundial. Nós vemos aí o bispo Bergoglio empenhado a cada dia que passa, cada vez mais empenhado na implantação das estruturas fundamentais de um governo mundial, a economia mundial, a religião mundial, tudo em nome do globalismo, tudo em nome da terra, da mãe terra e assim por diante. Até mesmo isso, o líder religioso da cristandade, o maior líder religioso da cristandade, ele próprio, que eu chamo de falso profeta, mas já não sou o único, graças a Deus, está empenhado. É todo mundo contra Trump, e Trump segurando as pontas para garantir alguns anos a mais de liberdade às nações, ou seja, garantir um pouco mais de nacionalismo na história. Mas está difícil. O caso da Polônia é o modelo mais bem acabado dessa tensão que estamos vivendo. A Rússia fará de tudo, tal como o Irã, para minar a relação entre a Polônia e os Estados Unidos. Claro que sabe que não conseguirá, porque para a Polônia não existe saída. Ela precisa, sim, é uma questão de sobrevivência, unir-se o mais profundo com os Estados Unidos, o mais profundo que puder. E isso implica gente americana na Polônia, grandes bases americanas na Polônia, material bélico de última geração e pesado, porque é preciso lembrar que a Polônia é também o carro-chefe da OTAN, mas mais do que tudo, é preciso mostrar à Rússia que a Polônia não tem medo. A Polônia preferirá morrer com dignidade do que viver covardemente debaixo do tacão da Rússia novamente. Não podemos esquecer que, dentre as nações, a Polônia, na era moderna, é a mais sofrida, a que mais sofreu, primeiro na mão de alemães, na Segunda Guerra, e logo em seguida na mão dos comunistas. Isso a Polônia não quer de novo, tanto quanto os judeus também. Israel também não quer mais ser subjugado por outros povos. Esse é o cenário em que estamos. Trump tentará de tudo, tentará de todas as formas não se envolver em guerra antes das eleições. É muito difícil que consiga, mas mesmo conseguindo, é praticamente impossível que logo depois não tenhamos a tal terceira guerra. Que Deus abençoe a Polônia, que Deus abençoe a cristandade, que Deus nos abençoe. Até depois, amigos.